Gravação de mais um culto online, uma live, e desta feita o nosso culto do ensino, do estudo da Bíblia Sagrada, o ensino da Palavra de Deus. O tema que nós estamos trabalhando já algumas terças-feiras é as bem-aventuranças. E hoje nós estaremos esgotando esse assunto, embora ele é um assunto bastante palpitante, extenso. Temos muito que falar sobre ele, faz parte do Sermão da Montanha, também conhecido como Sermão do Monte, falado por Jesus. Mas hoje nós vamos, então, falar sobre aqueles que são perseguidos por causa da justiça. Foi Jesus quem falou, não é? Que felizes ou bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Deus te abençoe grandemente. Mas antes de nós iniciarmos o estudo da Bíblia Sagrada, eu quero apresentar a você, está conosco aqui nesta noite, o pastor Moisés Pereira Lima, que é o nosso co-pastor no Templo Sede, é a segunda pessoa do trabalho pastoral no Templo Sede e ele está conosco hoje para nos auxiliar no estudo da Palavra de Deus. E também está conosco o evangelista Valdinei Aparecido de Oliveira, que é um dos obreiros que compõem o nosso quadro de pastores do campo, e são todos muito bem-vindos. Paz do Senhor Valdinei, paz do Senhor pastor Moisés, são todos muito bem-vindos, não é? Parece que está faltando um microfone para o Moisés. Ah, não, já está com o microfone aí. Perdão, foi falha minha. Ok, gente, vamos orar então. Você que está em sintonia, permaneça sintonizado. Eu quero convidar você a compartilhar essa live com os teus contatos para que mais pessoas, o assunto hoje é muito importante, para que mais pessoas sejam tocadas pela Palavra de Deus e possamos aprender um pouco mais da Bíblia Sagrada. Nós vamos pedir ao pastor Moisés que dirija a Deus esta oração inicial, depois estaremos cantando um louvor ao Senhor e depois então entraremos no estudo da palavra. A paz do Senhor a todos. Vamos falar com Deus. Querido Deus e eterno Pai, nós te louvamos neste momento, meu Senhor, a qual estamos aqui reunidos para discorrer, ó Pai querido, dentro das Escrituras Sagradas. Pai querido, aquilo que o Senhor tem para nós, tem para a sua igreja. Venha através do teu Espírito Santo nos ajudar, Senhor, para que aqueles que estiverem, meu Deus querido, acompanhando, ouvindo o Senhor esta live, venham ser edificados, Senhor, venham ser transformados pelo poder da tua palavra. Nos dá da tua graça, derrama do teu amor, da tua bondade, da tua sabedoria. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém, glória a Deus, louvado seja o nosso Deus. Vamos louvar ao Senhor com o louvor de número 126 da nossa harpa cristã, que ele vai ter como título A Bem-aventurança do Crente. O assunto nosso hoje são as beatitudes ou bem-aventuranças, e vamos louvar ao Senhor com ele, não é? Vamos lá? Bem-aventurado que confia no Senhor, como fez Abraão. Ele creu ainda que não via, e assim a fé não foi em vão. É feliz quem segue fielmente nos caminhos santos do Senhor. Na tribulação é paciente, esperando no seu Salvador. Os heróis da Bíblia Sagrada não fruíram logo os seus troféus, mas levaram sempre a cruz pesada para obter poder dos céus. E depois saíram pelo mundo como mensageiros do Senhor, com coragem e amor profundo, proclamando Cristo Salvador. Quem quiser de Deus terá coroa,
passará por mais tribulação. Às alturas santas ninguém voa sem as asas da humilhação. O Senhor tem dado aos seus queridos parte do seu glorioso ser. Quem no coração for mais ferido, mais daquela glória há de ter. Quando aqui as flores já fenecem, as do céu começam a brilhar. Quando as esperanças desvanecem, o aflito crente vai orar. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, e do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. Sim, confia tu inteiramente na imensa graça do Senhor. Seja de ti longe o desalento e confia no seu santo amor. Aleluia, seja a divisa do herói e todo vencedor. E do céu mais forte vem a brisa que te leva ao seio do Senhor. Aleluia! Maravilhoso Deus, que coisa boa, não é? Meus queridos, nós vamos então, agora, nós vamos adentrar ao texto sagrado. Quero convidar você que está aí acompanhando esta live para dobrar a sua atenção. Nós vamos, na continuação do estudo que estamos ministrando nas terças-feiras, nós vamos finalizar as bem-aventuranças. Essas palavras foram faladas pelo próprio Senhor Jesus Cristo no Sermão da Montanha. Eu vou ler do versículo de número 1 até o 12, que são as bem-aventuranças, mas nós vamos nos deter no versículo de número 10, 11 e 12. Vamos ler o texto sagrado? Diz assim: Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Aleluia. Glória a Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Verso 10 a seguir diz assim: Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Muito bem, meus irmãos, essa leitura é a leitura que trata
do ensino de Jesus aos discípulos, falando a respeito das bem-aventuranças, ou beatitudes, ou felicidades, que é o significado dessa palavra. E nós vamos nos deter hoje no verso de número 10, o 11 e o 12, falando sobre aqueles que sofrem perseguição por causa da justiça. Eu quero abrir esse tema falando um pouquinho sobre os dias atuais. Nós estamos vivendo nos dias atuais, dentro do cristianismo, alguns evangelhos que diferem um pouco da proposta que o evangelho do Senhor Jesus Cristo apresenta. Nós observamos nos dias que nós estamos vivendo evangelhos que trazem uma proposta de vida de prosperidade, de vida de grande vitória. É como se a pessoa, ao ingressar no evangelho ou ao receber o evangelho de Cristo, ele recebesse anexado ao evangelho a bênção de viver sem problemas ou de ter soluções poderosas. É como se a proposta do evangelho neopentecostal fosse aquela proposta, como se fosse, não é a proposta assim, tipo, venha para Jesus e os seus problemas vão encerrar. E a proposta do evangelho do Senhor Jesus Cristo não é essa, não é? A proposta do evangelho que o Senhor Jesus Cristo apresenta é uma proposta assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo porque eu venci o mundo. Perceba que Jesus, ele no evangelho, a proposta do evangelho é uma proposta assim, da garantia de ele estar conosco todos os dias, a presença de Jesus conosco, a proposta de o Espírito Santo morar dentro de nós, nos guiando em toda a verdade, a proposta de que a eternidade que nos aguarda é um céu glorioso preparado, são moradas preparadas para aqueles que estão firmados com Cristo e vivem aqui uma vida de devoção, mas não encontramos no Evangelho uma proposta de grande prosperidade, Pastor Moisés, no sentido material, como algumas pessoas dizem. Inclusive, eu já quero colocar um texto aqui que me parece que está no capítulo 6, versículo 33, se não me falha a memória, de Mateus, que está dentro também do Sermão do Monte, falado por Jesus, quando Jesus diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E aí algumas pessoas torcem esse versículo dizendo: e as demais coisas vos serão acrescentadas. E quando vai falar das demais coisas, aí as pessoas colocam as coisas materiais da vida, como carro, apartamento, né, família, e por aí vai, propriedades, finanças, riquezas, né, saúde, tantas coisas. É claro que Deus é o dono do ouro, da prata, das riquezas, dono da saúde, dono da vida, Ele pode fazer todas as coisas. Mas aquele versículo de Mateus 6:33, na Bíblia não está escrito: e as demais coisas vos serão acrescentadas. Na Bíblia está escrito, Jesus assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. Você está percebendo como é que as pessoas às vezes torcem a palavra? Estas, por quê? Porque Jesus estava chamando a atenção no Sermão da Montanha para que as pessoas olhassem para os lírios do campo, que nem Salomão, com toda a sua riqueza, como um dos reis
gloriosos da história de Israel, se vestiu como os lírios do campo. Também Jesus, no seu sermão, fala para aquelas pessoas que estavam ouvindo que olhassem para os pássaros, que eles não plantavam e nem colhiam e nem o ajuntavam em celeiros, mas o Pai Celestial os alimentava. Então perceba que nesse versículo, nesse texto, Jesus está se referindo a alimento e veste. Jesus está se referindo a outras coisas. E as pessoas torcem, né? Diz assim: busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas. E aí nas demais coisas coloca um monte de coisa. Então, gente, a proposta do Evangelho é uma proposta de recompensa eterna nos céus. Não é uma proposta de riqueza na terra. Amém? Eu só quero abrir esse assunto falando disso. E eu quero passar em primeiro lugar ao pastor Moisés. Ele vai também nos auxiliar nesta noite. E quando nós olhamos para aqui, esse texto, perseguição, né, pastor Moisés? Perseguição por causa da justiça. Dá um sentido assim de que por buscar viver a justiça do reino de Deus, é como se a gente fosse viver na contramão do mundo, né? E aí alguém não vai ficar satisfeito com a nossa maneira de viver, não é? Pastor Moisés, com a palavra. Muito bem, pastor Gilberto. E amigo pastor Valdinei e todos que estão acompanhando-nos nesta ocasião, nós estamos discorrendo, como bem colocou o pastor Gilberto, a este assunto que na verdade Jesus, ele começa a explanar e ele traz uma lição para aqueles que estão ouvindo, e essa lição ela chega também para nós, a igreja dos dias de hoje. Nesse tempo que Jesus estava dizendo para os discípulos e para a multidão que estava acompanhando, eram dias que, quando olhamos na história, o que estava prevalecendo naqueles dias era os mais bem-sucedidos financeiramente falando. Esse texto aqui, Jesus ele propõe bem isto nesta época, porque tinha alguns desfavorecidos, e até no meio daqueles que seguiam Jesus, que estavam um tanto preocupados. E o texto aqui ele vai falar bastante de justiça, porque na realidade o que é justiça? Justiça é aquilo que está de conformidade com o que é direito, com o que é correto, com o que é justo. Aqui nesta época, quando Jesus ele está ensinando, dava-se a entender que aqueles que eram bem-sucedidos, seja na sua vida material, somente quem tinha possessão, quem tinha propriedades, quem tinha dinheiro, ou seja, os enriquecidos financeiramente. E por isso alguns andavam entristecidos, e Jesus agora começa a propor. E uma coisa linda nesse texto, quando nós observamos Jesus ele descrevendo bem-aventurados, não é? Bem felizes, os pobres de espíritos que choram, porque, como bem colocou o pastor Gilberto, estamos vivendo nos dias em que parece que a prosperidade material, ela é como um juízo nos dias em que estamos vivendo. Se você não tem uma prosperidade material, é sinal que você talvez esteja amaldiçoado. Se você tiver uma enfermidade, é sinal que você não é abençoado. E Jesus não estava dizendo isso, Jesus estava ensinando ao contrário. E quando entramos aqui no versículo de número 10, onde o pastor Gilberto ele colocou que bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Aí eu começo aqui, pastor Valdinei, observar bem-aventurado, porque isso é um paradoxo isso aqui. Por que feliz aqueles que sofrem perseguição? Porque na realidade, quando observamos uma pessoa que ele anda na contramão daquilo que está ilegal, daquilo que está errado, mas tem uma maioria que está acompanhando isso, ele se torna uma pessoa perseguida. E quando olhamos no campo, falando de evangelho, falando da Bíblia Sagrada, quando alguém se propõe a dizer não para o pecado, quando alguém se propõe
a seguir os passos de Jesus Cristo, essa pessoa é taxada como uma pessoa antiquada, atrasada. Não, os tempos agora são diferentes. E esta pessoa, por observar aquilo que o Mestre, aquilo que Jesus ensinou, ele se torna perseguido. Ele se torna perseguido. Seja em repartições públicas, sociais, profissionais. Ambiente de trabalho, né? Muito bem. Ele se torna perseguido. O que Jesus está dizendo aqui é aquele que sofre por causa do reino de Deus. O reino de Deus. Hoje nós estamos vivendo num mundo em que a iniquidade, o pecado, e a Bíblia relata isso em Mateus, que por multiplicar a iniquidade, o pecado, o amor de muitos se esfriariam. A igreja está vivendo esses dias em que fazer o que é correto agora está se tornando ao contrário. Aquele versículo ao qual diz que o que é bem estão chamando de mal e o que é mal estão chamando de bem. E por causa disso há perseguição. Por causa disso, as tribulações ela vêm na vida do crente. E quando eu olho aqui, lá em Romanos, no capítulo 5, versículo 3, até o versículo 5, quero ler aqui, juntamente com os irmãos. 5, do versículo 3, carta aos Romanos, até o versículo de número 5, diz assim: E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Aleluia. Então aqui é a base para nós enquadrarmos nesta lição que o Senhor está dando aos discípulos e àquela multidão, é se enquadrar dentro desse texto. Como seria diferente, não é? Se alegrar pela perseguição, não tem problema, pode jogar pedra em mim, porque eu estou fazendo a vontade de Jesus. Dá a impressão, pastor Moisés, a gente falando assim, até que a gente está pintando a vida cristã como algo assim, que é um extremo sofrimento ser cristão, mas não é que é um extremo sofrimento. A vida com Cristo, ela é maravilhosa. É uma vida de alegria, uma vida de paz. Só que, para andar com Cristo, você tem que assumir um comportamento da justiça do reino dos céus, não é verdade? Então, como você bem colocou, a questão, por exemplo, na repartição. De repente, uma pessoa ele está trabalhando numa empresa e ele passa a fazer parte no trabalho dele de alguma coisa que acontece lá que vai contra a justiça do reino de Deus. De repente, ele começa a trabalhar num departamento e ele percebe que naquele departamento tem um esquema montado e se ele for contra aquele esquema, ele vai estar vivendo na justiça do reino de Deus. Se ele for contra o esquema e viver na justiça do reino de Deus, ele vai ganhar a antipatia das pessoas que já montam aquele trabalho. Se ele for favorável àquele trabalho, ele passa a ser aquele cristão apenas de aparência, porque ele está vivendo fora da justiça do reino. Justiça do reino. Né? Fora da conformidade. Não é verdade? Isso é justiça. Com aquilo que é direito, aquilo que é correto. E quando nós falamos assim, esta área aqui, esse ensino de Jesus, ele é precioso. Ele abrange, não é, desde o grande ao pequeno. Quando eu me refiro a isso, eu digo a grandes cargos e a pequenos cargos. Sim. Para todas essas classes, esta palavra ela está dizendo que nós temos que nos enquadrar e fazer aquilo que Deus ele propõe para que o ser humano ele seja um verdadeiro cidadão do reino dos céus. Amém? Pastor Moisés, eu quero passar para o evangelista Valdinei agora. Spurgeon, que foi considerado o príncipe dos pregadores, né? O maior pregador que já existiu, segundo algumas pessoas o classificam. Ele disse assim:
nós não somos, ele deixou uma frase interessante, nós não somos o caramelo da terra, e sim o sal, algo que o mundo não consegue engolir. Então, o mundo, o sistema, a Bíblia vai dizer assim, o mundo jaz no maligno. O que isso quer dizer? Claro que todo esse mundo, o planeta, tudo foi feito por Deus. Quantas coisas lindas nós temos, a natureza, quantas pessoas boas, pessoas honestas, pessoas que amam a verdade, né? Mas esse mundo também, a base, a gente vê, são lutas pensando em finalidades próprias, pensando quanta corrupção existe, quanta coisa errada existe. E quando o cristão, que ele vive em cima da verdade, ele apresenta os padrões que a Bíblia apresenta como modo de vida, estilo de vida, para esse mundo não serve. Não serve. Por isso que Spurgeon disse, né, nós não somos o caramelo desse mundo. Que a Bíblia diz, vós sois o sal da terra. Quer dizer, sal é uma medidinha, né? Se você passar, fica ruim de engolir. Então, ele faz uma brincadeira. Por isso que o mundo não consegue engolir. Então, aí eu fico um pouco preocupado, evangelista Valdinei, vou passar para você agora, com aquele cristão que ele quer ser o politicamente correto, que ele quer viver uma vida assim, socialmente, que todo mundo goste dele, ele não tem confronto com o mundo, não é? Alguma coisa é preocupante, porque a Bíblia apresenta que o cristão verdadeiro, que tem... Porque veja aqui que esse texto vai dizer assim que quando o mundo persegue, nós devemos nos alegrar, parece um contrassenso, mas nós devemos nos alegrar porque significa que o reino dos céus é nosso, porque nós não vivemos no padrão do mundo, vivemos no padrão da justiça do reino. E aí eu fico preocupado com aqueles cristãos, você querido ouvinte que está ouvindo aí, aqueles cristãos que às vezes eles querem viver assim, politicamente correto, né? Se uma pessoa vier falar de uma coisa meio errada, ele, para não criar contenda, ele concorda e ele vai concordar. É tipo o camaleão, se o ambiente é verde, ele fica verde, se o ambiente é azul, ele fica azul, né? Será que esse tipo de comportamento, Valdinei, cabe para um cristão? Não. Eu quero cumprimentar o pastor Gilberto, o pastor Moisés, com a paz do Senhor, também você que está na sua casa e também os nossos irmãos que estão aqui nos auxiliando, né? Glória a Deus pela vida de cada um de vocês. Pastor, o Espírito Santo é lindo, porque quando o senhor falou aí, como uma pessoa que está vivendo, um cristão que está vivendo em conformidade com o mundo, ele vai agradar a Deus. Não tem como. Por isso que Jesus disse, tem gente que fala assim, pastor, mas se a igreja for perseguida, ela vai ser mais fiel. Eu falo o contrário, se nós formos mais fiéis, nós vamos ser mais perseguidos. Nós temos que mudar esse pensamento, porque nós não esperamos vir a perseguição para cima de nós temos que ser mais fiéis, que o mundo vai nos odiar. O senhor quer ver? Abra a sua Bíblia, você que está no celular, o capítulo 17 e o verso de número 13 a seguir, do Evangelho de João. Jesus, ele está orando para poder falar para Deus a respeito e instruindo os nossos discípulos, nós que somos discípulos e os seus apóstolos que estavam ali com ele. Ele diz assim, mas agora vou para ti e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em ti mesmos. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou. Olha aí para você ver. O mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Nós como cristãos, você que está aí no seu lar, na sua casa, nos assistindo, nós temos que cada dia mais se posicionar com fidelidade na presença do Senhor, vivendo a palavra de Deus. Por quê? Porque daí nós vamos atrair perseguição para cima de nós. Não é assim?
Nós vamos ser perseguidos. Por quê? Porque nós nos posicionamos. O mundo, eles pregam que nós é que somos errados. Por quê? Toda vez que a igreja ela se alinha com Cristo Jesus, que ela se alinha com a palavra de Deus, sabe o que ela faz? Ela protesta contra o pecado, ela protesta contra o mundo, ela protesta contra tudo aquilo que não agrada a Deus. E automaticamente o mundo vai se levantar contra nós, mas eles já caíram, porque nós estamos debaixo da autoridade do Espírito Santo de Deus e do nosso Senhor Jesus. Então, por esta razão, Valdinei, que Jesus faz uma comparação, né? Dizendo que nós somos o sal da terra. Glória a Deus. Né? Sal. A finalidade do sal é não deixar as coisas estragarem. Ele é conservante. Então o cristão que ele é sal, ele conserva o ambiente. Eu fico um pouco preocupado, por exemplo, com alguns cristãos que às vezes têm um testemunho tão fraco que se ele chega no ambiente, as pessoas estão contando uma piada imoral, suja, as pessoas não param, continuam contando. Você pode perceber que quando o cristão ele vive na justiça do reino de Deus, que ele é sal, ele tem paladar de sal, ele conquista, pastor Moisés, o respeito das pessoas. Onde ele chega, as pessoas talvez não falam ali, não, mas vamos parar que fulano está chegando aí. Isso. Dá até a impressão assim que é o tal do espalha-roda, né? Mas não é que é espalha-roda, mas é que a pessoa vive no padrão da justiça do reino, e o padrão da justiça do reino não compactua com esse tipo de coisa, não é? Então, e aí fica a pergunta assim: tem recompensa de viver essa justiça do reino de Deus? Porque, vamos pensar, você que está na sua casa, vamos pensar aqui. Bom, decidi ser cristão, entreguei minha vida a Jesus, passei a ser um cristão. Mas peraí, a Bíblia está dizendo assim que se eu for um cristão verdadeiro, o mundo vai me perseguir. Então, que vantagem tem de ser cristão? Não é, pastor Moisés? Eu queria passar para o pastor Moisés um pouquinho, depois volto para o Valdinei. Que vantagem tem de ser cristão? Porque eu pensei que ser cristão era bom, porque aí todo mundo ia me querer bem, todo mundo ia me elogiar, todo mundo ia me dar tapinha nas costas, né? Todo mundo ia, né? Então aí, mas a Bíblia está dizendo aqui, se eu for um cristão verdadeiro, eu buscar viver a justiça do reino de Deus, eu vou sofrer perseguição, Moisés. Porque e agora? Porque na realidade, ser perseguido, quem quer ser perseguido? Ninguém quer ser perseguido. Mas a igreja de Cristo, como o pastor Valdinei colocou, por ela andar pela palavra, na luz do evangelho, ser sal da terra, aleluia, ser a luz do mundo, aleluia, as coisas aparecem. Porque ninguém quer ser confrontado, as pessoas querem viver da maneira com que pensam, nos seus ideais, nos seus conceitos, ideologias. Mas quando são confrontados pela palavra, eles não aceitam. Mas agora o pastor colocou aqui, interessante, tem recompensa ser perseguido? Tem recompensa? É bem verdade que tem recompensa. Olha o texto lá em Timóteo, segunda carta que Paulo escreve para Timóteo, no capítulo 2, eu quero ler aqui alguns versículos rapidamente. Ele diz assim, tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Olha aí. O que de mim, entre muitas testemunhas ouvistes, confia a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinar os outros. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Lembra de que Jesus Cristo, aleluia, que era descendência de Davi, ressuscitou dos mortos segundo o meu evangelho, pelo que sofro trabalhos e até prisões como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação
que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Palavra fiel é esta, que se morrermos com Ele, também com eles viveremos. Se sofrermos, também com Ele reinaremos. E se o negarmos, também Ele nos negará. Aleluia. Se formos fiéis, Ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. A recompensa, pastor Gilberto, ela está na salvação. E quando nós vemos que Paulo, ele vai falar acerca da salvação, ele também fala acerca das recompensas que o justo juiz ele dará naquele dia. Glória a Deus. Ele tem galardões. Lá no texto de 1 Pedro nós vamos encontrar isso, que o Senhor ele tem recompensa para aqueles que sofrem por amor do Evangelho de Cristo. Então será o que? Será galardoado. Terá recompensa. Terá sua salvação garantida. Porque Paulo aqui está dizendo que aquele que milita legitimamente, ele será coroado. Olha aí. Pastor Moisés, na mesma carta que o pastor leu aí, segunda carta de Timóteo, foi aí que o pastor leu? 2 Timóteo 2. 2 Timóteo, no capítulo de número 3, gente, e o versículo de número 12, leia esse versículo para nós. 3:12 diz assim: e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Olha aí, gente. Todos. Pastor, como é que é esse negócio aí? É alguns? Não, é todos. O texto, Paulo ele deixou escrito para nosso ensino: todos aqueles que querem viver piamente em Cristo. Opa, peraí, como é que é viver piamente em Cristo? É viver na justiça do reino. Então, o cristão que vive na justiça do reino, que ele não aceita o pecado, ele não se dobra ao pecado, ele não se dobra à mentira, à corrupção, à vaidade, ele vive um padrão de vida de honestidade, está escrito aí, vai padecer perseguição. Aí dá a impressão assim que nesta noite, ao encerrar esse assunto, a gente está fazendo uma apologia à perseguição. Não é isso não é que a gente está fazendo apologia à perseguição, é o que está escrito na Bíblia. Quando eu disse de recompensa, pastor Moisés, eu quero passar para o Valdinei agora, porque o próprio texto que nós lemos aqui, diz, ele fala que feliz, né? Feliz é aquele que sofre a perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E aí, quando acontecer isso com a gente, lá no verso número 12, assim: exultai-vos e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então perceba, viu, ouvinte, eu quero que você grave isso na sua mente. É legítimo e é real, guarde essa palavra, é legítimo e é real, que o nosso Deus, quando você aceitou a Cristo, eu aceitei a Cristo, passamos a viver o cristianismo em uma comunhão com Deus, a Bíblia vai deixar claro que o nosso nome foi escrito no livro da vida dos céus, os nossos pecados foram perdoados, o Espírito Santo de Deus veio fazer morada dentro de nós. Qual a finalidade do Espírito Santo morando no cristão? Guiá-lo em toda a verdade. Então o Espírito Santo ele te guia, ele guia os seus passos, as suas atitudes. Se você for sensível e prestar a atenção da sua alma ao Espírito Santo te guiando, você vai errar praticamente nada, né? Os nossos erros estão por causa da nossa atitude humana, muitas vezes desassociada daquilo que Deus nos guia. Então, aqui na terra, nós temos esses benefícios. Quantos testemunhos eu creio que você que está assistindo aí já ouviu de pessoas que receberam uma cura divina, receberam de Deus uma bênção, que Deus abriu uma porta de trabalho, Deus abriu outras portas, porque é legítimo, é real que Deus ele é o Todo-Poderoso, o dono do ouro, da prata, das riquezas, ele pode fazer todas as coisas e muitas vezes ele faz mesmo. Agora, Paulo deixa claro, pastor Moisés, uma coisa interessante, que se nós formos servir a Cristo somente
em função das coisas que Ele pode nos dar aqui nessa vida, Paulo diz assim, podemos nos considerar o mais miserável de todos os homens, porque as coisas dessa terra, gente, são coisas passageiras, coisas efêmeras. Você pode ter o melhor apartamento, a melhor casa, o melhor carro, propriedades, pode ter, mas tudo isso vai passar, não é? Eu me lembro que esses dias atrás eu era um menino, hoje eu já estou com mais de meia idade. Então está passando, daqui a pouco a recompensa, pastor Moisés, é o céu. Aleluia. A recompensa, ouvinte, é o céu. Deus tem uma eternidade para você viver, uma eternidade de bênção, de glória. E aqui na terra, todos nós seres humanos, o sol vem para justos e injustos, a chuva vem para justos e injustos. Mas depois, do outro lado da vida, quando deixamos esse plano físico, terreno aqui, e vamos para o plano espiritual, aí divide entre aqueles que irão para os céus e aqueles que irão à condenação eterna. Esta terra, esse período, esse ciclo de vida aqui na terra, nada mais é do que um período probatório para ver onde você vai passar a sua eternidade. E é bom que a gente pense nisso, viu, evangelista Valdinei? A recompensa realmente ela existe. E não tem ouro no mundo, não tem prata, não tem riqueza que possa pagar. Mas a recompensa é a eternidade. Amém? Valdinei. Pastor, no mesmo texto que foi lido pelo pastor Gilberto, que ele falou, né, para o pastor Moisés ler, o verso de número 11... ele diz assim, o 10, ele diz assim, tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade e paciência. Aí ele diz assim, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio, em Listra, quantas perseguições sofri. E aí olha o final desse versículo. E o Senhor de todas me livrou. Aleluia. Paulo, irmão, ele foi apedrejado, saiu de lá quase morto. Sabe o que ele fez? Ele se levantou e voltou na mesma cidade para mostrar para aquela população, para os cristãos daquela cidade, falando assim, não, vocês ficam tranquilos, eu estou bem, o Senhor me guardou e eu estou aqui para falar para vocês, persevere até o final, vai até o fim. Por quê? Porque a recompensa vem das mãos do Senhor. Glória a Deus. Como o pastor disse, a recompensa vem do céu. Agora eu te falo uma coisa, e aqui na terra o Senhor nos garantiu uma coisa linda, que é a sua paz. A sua paz, ela não é uma paz igual o povo do mundo tem, porque eles buscam, mas não conseguem. Mas a paz de Cristo, ela excede todo o entendimento. E eu louvo ao Senhor porque quando a gente busca fazer a vontade do Senhor, nós podemos passar por perseguições, tribulações, dificuldades, aquilo que o Espírito Santo já tem nos colocado nesta noite. Agora, eu louvo ao Senhor porque o Senhor nos livra de todas. É Ele quem está conosco. O Salmo 34 também diz, muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor os livra de todas. Todas as tribulações, as dificuldades que nós tivermos aqui nesta terra, por amor ao Senhor. Note que tem uma diferença muito grande. Tem gente que está sofrendo porque ele busca fazer o que ele quer. E aí Pedro, na sua carta também, no capítulo de número 4, ele está até marcado aqui, pastor, ele nos dá algumas coisas que nós não devemos fazer, todos nós. Olha, ele diz assim, ó, 1 Pedro capítulo 4, o verso 12, amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Aí ele diz assim, mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis.
Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da Aleluia. glória de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Olha aí para o senhor ver, que coisa linda para nossas vidas. Aleluia. Isso aqui serve de combustível, irmão, para cada um Glória de a nós Deus. fazermos mais a vontade do Senhor, obedecermos mais, sermos mais fiéis, porque o Senhor é conosco e Ele nos livra de todas as perseguições. Por quê? Porque Ele quer nos dar a vitória, e a vitória nossa não é aqui nessa terra, a nossa coroa está lá no céu, junto com o Senhor. Tá. Glória a Deus. Eu tenho duas coisas, evangelista Valdinei, pastor Moisés, que eu quero colocar ainda para a gente poder fechar esse assunto. Primeiro, está no verso 11, quando Paulo diz assim, Jesus diz assim, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, né? Injuriarem é injúria, fazer injúria é algo assim, sofrer injúria é algo assim, você sofrer por uma coisa que você não deve, né? E perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Eu quero abrir um parênteses aqui, pastor Moisés, porque é bom que a gente fale, ouvinte, isso, porque nós estamos num culto de estudo bíblico. Então, nessa live de estudo bíblico, nós precisamos entender isso. Tem muitas pessoas que, às vezes, ele está sofrendo como um cristão, mas ele não está sofrendo por causa da justiça do reino. Ele está sofrendo por causa de atitudes pessoais erradas. Não é? Tem pessoas que às vezes até vêm nos pedir oração. Pastor, ora por mim. Estou sofrendo lá no meu trabalho, estou sofrendo na minha família, meus parentes estão... E às vezes a pessoa não está sofrendo porque ele está vivendo a justiça. Ele está sofrendo porque às vezes ele assumiu um comportamento exagerado. Porque, deixa eu dizer uma coisa para você, quando a Bíblia diz assim que eu sou o sal da terra, não significa que eu agora vou me comportar de uma maneira que eu vou querer, porque tem pessoas, pastor Moisés, que ele acha assim, que ele quer obrigar as pessoas a serem como ele, né? Tem pessoa que ele acaba sendo hostilizado num meio social justamente porque ele, em vez dele mostrar o cristianismo dele através das atitudes de vida, ele quer apresentar um cristianismo assim como uma imposição. Gente, evangelizar, pregar o evangelho é conquistar, é mostrar com atitude de vida. O maior evangelho pregado não é o que sai pela minha boca, é o que as pessoas observam na minha vida. É o que as pessoas observam na minha vida. Então, eu vivendo a justiça do reino de Deus, sendo uma pessoa honesta, sendo uma pessoa íntegra, falando a verdade, não vivendo em corrupções e conchavos, as pessoas vão olhar para a minha vida, e as pessoas que vivem na corrupção e no conchavo vão acabar não gostando de mim mesmo. Por isso que eu sempre costumo dizer, Valdinei, que nós, por mais que a gente seja sincero diante de Deus, nós não estamos isentos de alguém não gostar de nós. Nós não temos o direito, como cristão, de odiar ninguém, mas nós não estamos isentos de alguém nos odiar, alguém nos perseguir. Agora, nós não podemos ser aquele tipo de pessoa, desculpa eu falar isso aqui, eu vou falar um negócio meio forte aqui, aquele tipo de crente chato, aquela pessoa que ninguém suporta. E quando você vai ver uma pessoa assim, muitas vezes ele é assim, não é por causa da justiça do reino, não. Você vai conviver com ele, você vai observar que tem muitos pontos da justiça do reino que ele não cumpre.
não é? Então, olha o que Jesus disse: mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Agora tem gente que vem falar alguma coisa e a pessoa diz que está sofrendo, mas quando a pessoa fala dele, a pessoa não está mentindo. Aí é para a gente pensar, né? Quando alguém vai acusar o pastor Moisés de alguma coisa, que a pessoa possa acusar e você vai estudar aquele assunto e fala assim: não, falou do pastor Moisés, mas a pessoa está mentindo. Ele está sofrendo uma injúria, uma calúnia, né? Falou do presbítero Manuel, mas é uma mentira, é uma injúria, uma calúnia. Agora tem gente hoje como cristão sofrendo e estão falando, gente, vamos ser sinceros, e às vezes não é mentira, né, Valdirei? Então é bom a gente pensar sobre isso, viu? Pastor, posso falar? Pode falar. Na mesma carta do apóstolo Pedro, eu quero voltar lá porque Pedro dá uma continuação ali. Nós lemos o verso 12, o 13 e o 14. Aí ele diz assim, que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como o que se entremete em negócios alheios. Olha aí. Tudo que o pastor falou aí, Está na carta de Pedro. Tá vendo? Na carta de Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 4. Olha aí, gente. Mas se padece como cristão, não se envergonhe. Olha Antes, glorifique a Deus nesta parte. Nós temos que padecer por Cristo, por fazer a vontade do Senhor, como o pastor disse. Agora, quem é homicida, ladrão, malfeitor, ou como se entremete, irmão, tem ou não tem pessoas que fazem isso no meio de nós? No meio cristão tem. E fora também tem, só que nós vamos ser julgados, irmãos, com um juízo ainda mais severo, porque nós temos o Espírito Santo de Deus para nos guiar em toda a verdade. Com certeza. Então o que nós temos que fazer? Não se entremeter em negócios alheios. Vamos dar um exemplo. Jesus, ele foi injuriado, ele foi acusado de coisas que ele não fez, incitação, de rebeldia. Jesus foi acusado de mentir. Jesus nunca fez isso. Isso é injúria. Foi acusado também, julgaram que ele fazia o que ele fazia porque ele queria ser rei de Israel. Isso, ele queria tomar o trono. Ou eles falaram que Jesus estava expulsando o demônio em nome do próprio demônio. Ele foi injuriado. Nós, como cristãos, nós temos que fazer a mesma coisa. Quando nós formos injuriados, tem que ser por mentira. Pode falar todo mal contra nós, mas nós não podemos cair nesses erros aqui, porque a palavra de Deus diz, Pedro, cheio do Espírito Santo, ele dá essa exortação para nós não se entremeter em negócios alheios, não sermos assassinos. Tem gente que pensa que assassino é só a pessoa que vai lá e mata alguém, mas nós podemos matar com a nossa palavra, nós podemos matar com a nossa língua. Até, Valdirei, um sábio uma vez disse uma coisa interessante, assim, pessoas sábias discutem projetos, pessoas medianas discutem acontecimentos e fatos, pessoas baixas discutem pessoas. Então fica para a gente pensar, né? A gente se autoanalisar. Para a gente pensar, é uma palavra interessante. Muito interessante. Tem pessoas que morrem literalmente. São assassinadas por quê? Porque ela vai se colocar em lugares que ela não foi chamada. Tem curiosidade para o mal. Nós não podemos ser assim. Nós temos que ter, sim, aquilo que é bom, aquilo que edifica, aquilo que dá prazer para o nosso Deus. Nós temos que praticar e viver na presença dele. Olha o que diz Eclesiastes 7:16. Não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. Dentro desse contexto que está sendo abordado, existem aqueles que ele quer ser justo na sua justiça própria. Não é a justiça da palavra. Não é a justiça da palavra. É o que o evangelista Valdinei leu
na carta que Pedro escreve, se intrometendo em assuntos alheios, que não é da sua competência, e muito menos está embasado no que a palavra ela recomenda. E nos tempos de Jesus ele refutava muitas pessoas assim. Os fariseus, por exemplo, faziam algo que se achavam melhores do que o próximo, se auto-justificava a si mesmo pelas suas obras. Olha aí. E não é essa a perseguição que Jesus quer que soframos, não. Não é essa a perseguição Às vezes, pastor que Jesus está Moisés, dizendo em Mateus. Nós estamos sendo um fariseu moderno, né? Tem gente que está sendo um fariseu moderno, que a Bíblia vai dizer assim, que o caminho do céu é estreito e a porta é apertada. É o caminho estreito e a porta, né, que conduz à vida eterna, Jesus falou. E tem hora, parece que tem algumas pessoas que querem estreitar mais do que o que é, né? E aí as lutas, né, as perseguições vêm sobre ele. Me ajuda, pastor, que eu estou sendo perseguido. Me ajuda porque ninguém me entende, ninguém me compreende. Mas quando vamos pela palavra, o amor de Jesus. Porque Jesus ele pregou o contrário de todos. Jesus ele pregou o amor genuíno. Se alguém te ferir de um lado, oferecer a outra parte. Glória a Deus. E ser perseguido às vezes por ser assim, o mundo odeia. Porque tem pessoas que jogam tudo, atribui tudo ao inimigo, não é? Tudo ao adversário. Tudo é o diabo. O diabo, olha, o diabo está furioso. E às vezes nem sempre. Porque existem coisas que Deus está permitindo. Tem coisa que Deus está no negócio. Verdade. Tem coisas que o diabo ele está então por trás. E tem coisas que são consequências nossas. As nossas atitudes. Não é assim? Quando às vezes entramos, como está dizendo a palavra de Pedro, em assuntos que não estão na nossa alçada, sofremos perseguição e dizemos, olha, estou sofrendo por causa do Evangelho. Não, é por causa das nossas consequências. Sofrer pelo Evangelho é levar a palavra, levar aquilo que Jesus deixou de mais puro, para que um cidadão, um homem, porque o homem natural, na realidade, ele não consegue compreender isso. Ser perseguido e se alegrar. Ser bem-aventurado na perseguição, não. É porque você está cooperando com o reino para fazer pessoas melhores. Você está combatendo contra o pecado. Você está dizendo não para o mundo. Aleluia. Você está caminhando no caminho que já foi dito aqui. Ele é estreito, mas ele é o caminho que conduz ao céu. Ele é o caminho que nos leva a mansões celestiais. É o caminho estreito. É o caminho de dificuldade, sim. Mas é o caminho que terá a salvação, a eternidade. Aleluia. Pastor Moisés, eu quero abordar agora, para a gente conduzir para a finalização, dentro desse tema de hoje, que é a justiça do reino, a perseguição por causa da justiça. A você que está em casa, pense um pouquinho. Quantas pessoas que nós conhecemos que, ao aceitar a fé, observou a palavra de Deus, andou durante um tempo observando a justiça da palavra de Deus, os ensinamentos do Senhor Jesus, e depois permaneceu dentro do cristianismo. Ele não saiu fora, só que ele foi mudando, ele foi decaindo na justiça. E eu queria ler com todos que estamos aqui, Apocalipse capítulo de número 2, que é Apocalipse capítulo de número 2, o versículo de número 2 ao 5, que é a carta que faz parte das 7 cartas às igrejas da Ásia. É a carta que foi escrita à igreja de Éfeso, né? A igreja de Éfeso. Olha o que Deus fala para essa igreja. Capítulo 2 de Apocalipse, versículo 2 a 5. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentiroso, e sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Perceba que até aqui Deus está falando dessa igreja como uma igreja militante, uma igreja lutadora, né? Olha o que diz aí no versículo 4, olha o que Deus diz para essa igreja.
tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor, ou a primeira caridade. Então, a igreja de Éfeso, gente, era uma igreja militante, lutadora, batalhadora, né? E de repente ela viveu, ela lutou, ela trabalhou, lutou, viveu na justiça, mas depois ela foi caindo. Aí Deus disse: olha, tudo que você fez está registrado, eu tenho tudo registrado. Só que eu tenho contra ti que você deixou teu primeiro amor. Ah, que coisa triste, né? Aí olha o que Deus fala para ela: lembra-te, pois, de onde caíste. E é para fazer o quê? Arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Gente, isso é sério, né? Então a gente vê aqui a igreja de Éfeso. Foi uma igreja que lutou tanto, fez tanto, trabalhou tanto, e Deus o próprio Deus dá testemunho dela. Mas depois ela deixou o primeiro amor. Quantas vezes você, meu amigo que está assistindo, você, meu irmão em Cristo que está assistindo, que você, quando aceitou a fé, você vivia no primeiro amor, você vivia motivado uma vida autêntica, de oração, de comunhão com Deus, observando a justiça do reino de Deus. De repente, parece que os teus padrões foram mudando. Você, de repente, até está até hoje dentro do cristianismo, mas você não é mais a mesma pessoa, você abandonou o primeiro amor, né? Talvez hoje você é aquele crente politicamente correto, para não confrontar com o mundo, e não sofrer perseguição, e não sofrer injúria. Você prefere ser aquela pessoa legalzão com todo mundo, né? Ô, gente, isso é muito sério. Eu também quero ler um outro texto, que é também na continuação, lá no capítulo de número 3, que é a igreja de Sardes. Olha que coisa interessante, isso é muito sério, isso é para a gente refletir nessa noite. Você que está ouvindo o ensino da palavra, reflita aí, ó, no capítulo de número 3 da carta, do livro do Apocalipse, no versículo de número 1 ao 4, olha o que diz lá, ó. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e está... Gente, que igreja, meu Deus. Aí Deus começa a falar para essa igreja: ser vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o. Arrepende-te. Se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sarde algumas pessoas que não o quê? Não contaminaram suas vestes, e comigo andarão porquanto são dignas disso. Então perceba que essa igreja de Sardes, ela era mista. Tinha pessoas que viviam lá dentro da igreja. Essa igreja tinha nome de que estava viva, mas estava morta. E que eu estou falando de igreja, estou falando de seres humanos, não é a igreja física, não é o templo. Igrejas, os membros, as pessoas da igreja de Sardes, pessoas que tinha nome de que vivia, parecia vivo, mas estava morta, né? Espiritualmente morta. E aí Deus diz para ela assim: se você continuar assim, não vigiar, sabe o que vai acontecer? Virei contra ti como um ladrão. Gente, quando é que Jesus vai vir como um ladrão, pastor Moisés? No arrebatamento, né? No arrebatamento da igreja como um ladrão. Então, onde ninguém sabe o dia nem a hora, não é? Por que ele compara como ladrão? Porque ladrão não avisa, chega de surpresa na hora que ninguém pensa. Então o arrebatamento vai ser assim também.
O camarada está distraidão, levando a vida de qualquer maneira, não vive na justiça do reino de Deus, daqui a pouco, pá, arrebatamento. Só que perceba que mesmo a igreja sendo assim, pastor Moisés, tinha lá dentro pessoas que Não se contaminaram e andavam de vestes brancas e vão subir no arrebatamento da igreja. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Então a gente precisa, eu não sei se o pastor Moisés tem mais alguma colocação a colocar, pastor Moisés. Eu achei necessário falar isso, a questão da pessoa sofrer, mas sofrer por causa de injúria, de mentira. E a outra questão é a questão também de que a pessoa que decai da justiça, né? Ele vive um tempo na justiça do reino, depois ele vai abandonando a justiça, né? Muito Pastor bem, pastor Moisés. Gilberto, para finalizar aqui, onde falamos de perseguição, não é? Tem pessoas que já estamos sofrendo aí com esse coronavírus, mais perseguição, mas não. É engraçado aqui, ó, e muito importante nós estarmos atentos. Primeira carta que Pedro escreve, 1 Pedro 6 e o versículo 7 diz assim, ó: em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados, Aleluia. com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, e se acha em louvor e honra e a glória na revelação de Jesus Cristo. Eu quero dizer para você, você que sofre pelo Evangelho, não é? Quem sabe falácias, perseguições, até mesmo calúnias, mas fique firme na presença do Senhor Jesus. Glória a Deus. Isto é a prova da vossa fé, viu? Está provando e ela se torna como o ouro aqui provado no fogo, Aleluia. não é? O ouro provado no fogo, de repente, aí o artifício vai trabalhar nele, ele se torna maravilhoso aos olhos Glória daqueles a que Deus. vêm. O sofrimento é só por um pouquinho. Pedro está dizendo, é contristado só por um pouco pelas tentações, porque elas vêm, as dificuldades vêm, as perseguições elas vêm, mas a vitória ela está perto. Aleluia. O dia da redenção está perto, então fique firme, né? Seja constante, sempre abundante na obra do Senhor. Aleluia. Quem sabe que você tem passado dificuldades, lutas, não é? Mas fique fiel à palavra que nos está proposta. Glória Amém? a Deus. Evangelista Valdinei, com a sua consideração final. Amém. Glória a Deus. A palavra que nós estudamos, nós temos que estar refletindo e estar vivendo esta palavra. Por quê? Porque fiel é aquele que prometeu, né? Aleluia. Ele irá cumprir em todas as nossas vidas. Todos vocês que estão nos ouvindo, que entregaram a sua vida ao Senhor, por mais que passe, Paulo tem um texto que é maravilhoso. Ainda que esses momentos, essas momentâneas tribulações, nada há de se comparar com a glória que há revelada para todo Glória aquele a que Deus. está na presença dele. Então, nós temos que ter essa esperança, porque a nossa esperança, eu louvo a Deus, porque a nossa esperança está viva, porque a nossa esperança se chama Cristo Jesus. Glória a Deus. Ele é a nossa vida. Tem coisas que é mais importante do que a nossa própria vida. Perseguições, lutas que vierem sobre nós, é melhor nós passarmos e não negarmos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele é a nossa vida. Nós vamos com Ele até o fim. Até o fim nós seremos fiéis. Para quê, pastor? Para nós herdarmos a coroa da vida. Então vale a pena. Permaneça fiel, meu querido irmão, minha querida irmã, jovem. Tem muitas Glória a pessoas que Deus. falam assim, mas os jovens são mais tentados. Todos são tentados em suas concupiscências, mas eu quero dizer para você, perseguições só vêm para aqueles que estão fiéis na presença do Senhor, fazendo a vontade de Deus, e o Senhor vai te livrar de todas, em nome de Jesus. Aleluia. E eu quero também, para encerrar aqui, nós vamos estar orando por você que está participando, postou aqui comentários,
né, na nossa live. Não é possível a gente falar sobre todos os comentários que tivemos, são muitos, mas vamos orar pela sua vida também. E o verso de número 12, né, pastor Moisés, evangelista Valdinei, para a gente encerrar. Jesus, esse mestre amado, olha o que ele diz aqui. Ele diz assim: exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Ó, gente, que palavra maravilhosa, né? Eu tô na bênção, tô fiel a Deus. Tô passando perseguição, tô fiel a Deus. Tô vivendo no momento da enfermidade, tô fiel a Deus. Tô vivendo com dinheiro, tô fiel a Deus. Tô passando um momento de crise financeira, tô fiel a Deus. Deus busca de mim e de você fidelidade. Então vamos assumir esse compromisso da fidelidade, não é? Ser cristão é seguir os passos do Cristo, né? Andar como Cristo andou. Que possamos andar como Ele andou, né? Sabendo que existe uma recompensa eterna. Amém? Eu quero, nesse momento, nós vamos orar a Deus, agradecendo ao Senhor por este estudo da palavra. Vamos fechar esse assunto aqui. Terça-feira da semana que vem abriremos um novo tema, um novo assunto. Possivelmente estaremos abordando aqui um tema sobre família cristã. E vamos falar sobre todos os aspectos dentro da área da família. Nós vamos convidar várias pessoas para estar conosco aqui também, tá? Mas hoje especificamente, se você tem sofrido alguma perseguição por causa de ser um cristão, nós queremos orar por você, para que Deus acrescente a sua fé, viu? Nós vamos pedir ao evangelista Valdinei que faça essa oração. E eu convido você a permanecer fiel, assim como Jesus foi fiel até o fim, permaneça fiel até o fim também. Tem um céu de glória te esperando. Amém? Ora, Valdir. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor. Querido e eterno Aleluia. Deus, eu quero te louvar, Senhor. Quero te agradecer por essas semanas, ó Pai querido, o qual estudamos a Tua palavra. Deus, neste fechamento, Senhor, o Senhor tem nos consolado, o Senhor tem nos alegrado, porque nós sabemos que tudo que nós passamos porque o Senhor permite, e assim, meu Deus, nós somos bem-aventurados. Somos muito felizes, ó Pai querido, por ter o nosso nome escrito no livro da vida. Somos felizes, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem feito maravilhas no meio do seu povo. Deus de poder, abençoa, Senhor, a cada lar, a cada pessoa que está nos assistindo, esses jovens, as crianças, as famílias, Senhor, homens e mulheres que estão na Tua presença, que o Senhor possa derramar do Teu Espírito Santo, e eles possam ser tocados pela Tua presença, pela Tua graça. Não importa a situação que nós estamos passando, mas o importante é nós permanecermos fiéis à Tua palavra e à Sua sã doutrina. Em nome de Jesus eu te agradeço por tudo. Amém, Jesus. Amém, glória a Deus. Quinta-feira, queridos irmãos, teremos aqui a live gravada pelo departamento feminino da igreja. As irmãs estarão gravando aqui no culto do Círculo de Oração. Queremos agradecer aqui a participação da irmã Damiana dos Santos, a irmã Marta Alves de Souza, a irmã Sandra dos Santos Souza, o Eldson Branco, a Simone Ferreira pediu oração. Simone, nós estaremos orando pela sua vida. Também a participação do irmão Antônio de Oliveira, a irmã Zilda Maria, né? Tivemos também a participação do irmão Manuel Augusto dos Santos Filho, da Gabriele, a participação também aqui assistindo o irmão Kleber, também pastor Jeová Silva assistindo também, pastor Osmar, o Vanderlei Ortega. Deus abençoe Vanderlei pela sua vida. Vanderlei é um amigo de quando nós aceitamos a Cristo na cidade de Alto Paraná, conhecido de muito tempo. A Michele Camargo também participou, Deus abençoe. A irmã Angelita Souza, Deus abençoe sua vida.
Irmão César Pereira, lá de Paysandu. Irmão César, Deus te abençoe grandemente sua vida. Também o Alex. O Alex mandou a paz do Senhor para todos. Alex, Deus te abençoe grandemente. Eduardo Silvano também assistiu, Deus abençoe, participou. A irmã Jéssica Galvão e o irmão Vanderly, Deus abençoe grandemente a vida de vocês. O Hudson Rocha, o mineiro, Irene, a irmã Irene Pereira, Deus abençoe. O evangelista Genesi assistindo também. César Pereira postou aqui um comentário dizendo que está com saudade. Deus abençoe, irmão César. Também a irmã Val Goulart, né? Também na sintonia assistindo aí. Que Deus abençoe, irmã Val, sua vida. Irmã Marli, Edinho Almeida, né? Que Deus abençoe. Andrei Machado também assistiu a nossa live. O pastor Andrei, um particular amigo. A irmã Maria Cida, Deus abençoe, irmã Maria, a senhora. Que Deus te prospere cada dia. Tivemos também a participação da irmã Marinês Margiotto, irmã Luciana Souza, Cláudio dos Santos, Vanderlei Alves Machado, pastor Vanderlei, já foi obreiro nosso aqui, hoje está em Telêmaco Borba, Deus abençoe, pastor Vanderlei. A irmã Sandra Assunção, Deus abençoe grandemente a vida dos amados irmãos. Meus amados, eu quero dar a bênção final. E não perca, quinta-feira, a live aqui com o departamento de mulheres. E sábado, a live com a nossa juventude. Uma live bastante abençoada aqui com a nossa juventude no sábado, ok? Que Deus abençoe grandemente a sua vida. O grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão gloriosa do Espírito Santo seja com todos. E juntos dizemos... Amém. Se Deus é por nós e a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Que Deus te abençoe. Uma ótima noite a todos em nome de Jesus.